E neste vídeo nós vamos explorar os conceitos-chave por trás do The Field Guide to Understanding Human Error, by Sidney Dekker. E o meu objetivo nesse vídeo é caminhar com você sobre todos os conceitos por trás de erro humano. Vamos desmistificar tudo isso, trazer algumas referências e usar o nosso estudo aqui do Sidney Dekker como base, como fundação para nossa fala de hoje. E esse trabalho do Dekker, ele traz para a gente estratégias práticas para a gente gerenciar o erro humano nas nossas operações. Escute, gerenciar o erro e não eliminar. Vamos lá. Vamos começar o nosso entendimento sobre erro humano. Para ficar de uma maneira mais prática e didática para você estudar, eu dividi esse vídeo em 4 partes, sendo a primeira nós vamos falar a natureza do erro humano, a segunda, tipos de erro humano, e a terceira nós vamos falar sobre o gerenciamento do erro humano. E no final eu vou fazer uma conclusão sobre todas as citações e o estudo do Sidney Dekker por trás de tudo isso e também a minha percepção do dia a dia, na prática, de uma pessoa que está aí vivendo tudo isso de uma maneira real e não somente literária. E só um disclaimer aqui, todos esses conceitos, livros, citações que eu vou falar, todos eles vão estar aqui na descrição. Mas pera. Antes de mais nada, eu só te peço uma coisa. Curta esse vídeo, comente aqui o que você achou e compartilhe ele com o máximo de pessoas do nosso ambiente aí de segurança no trabalho. Esse vídeo ele acaba dando um trabalho justamente porque eu pesquiso informações reais, eu vou nas fontes, eu tento fazer uma estratificação e trazer para vocês algumas conclusões concretas e que vão fazer você avançar no seu dia a dia. Então, como troca, eu só te peço, deixa aquele like. Primeira seção, a natureza do erro humano. De acordo com o professor Sidney Dekker, o erro humano não pode ser encarado como um comportamento isolado individual. Ele é reflexo de um sistema complexo onde as pessoas estão inseridas, onde as pessoas estão trabalhando no seu dia a dia. E a partir desse princípio, a gente começa a entender então que o erro humano, ele é muitas vezes reflexo da interação desses ambientes complexos onde temos indivíduos, tecnologias e ambiente. É, na verdade, o nosso sistema sociotécnico. No livro Normal Accidents, do professor Charles Perrow, ele argumenta pra gente que sistemas complexos são inerentemente propensos a acidentes e que mesmo com as melhorias, intenções e esforços, erros e acidentes ainda assim ocorrerão. E eu gosto muito desse raciocínio do professor Charles porque, olha só, mesmo bem intencionados, nós vamos cometer erros. Ele traz o raciocínio de sistemas complexos, por exemplo, em aviação, em hospital, onde a gente tem interações multifacetadas, complexas. E por isso ele argumenta que mesmo a gente tendo as melhores das intenções, estando dentro desse sistema complexo, nós vamos ter sim erros e também acidentes. E ainda fazendo um paralelo do professor Sidney Dekker, ele tem um livro que chama Drift into Failure, que ele argumenta a seguinte questão, que os erros e acidentes são frequentemente o resultado de múltiplas e pequenas falhas que se acumulam ao longo do tempo e eventualmente leva a uma falha maior. E esse raciocínio de fato traz pra gente que tempo sem acidente não quer dizer que a empresa está segura e que de fato algumas coisas estão acontecendo, só que a gente não está tendo a percepção justamente porque esses erros no nosso sistema, eles vão ocorrer. Quando a gente fala de natureza de erro, eu não posso deixar de citar o nosso amigo Don Norman. O livro do Don Norman, que se chama The Design of Everyday Things, é um livro fenomenal, é um livro que traz pra gente o olhar de um designer, de um criador. Ou seja, o Don Norman, ele traz pra gente uma perspectiva das criações por trás da utilização. Exemplo, se eu crio um produto para você e você não consegue utilizar ele, o que está errado? É o usuário ou o produto? E o Don Norman traz para a gente a seguinte percepção, que o erro humano é um problema complexo, multifacetado, que é influenciado por uma variedade de fatores, incluindo o sistema em que as pessoas trabalham, o design dos produtos e interfaces e a acumulação de pequenas falhas ao longo do tempo. Então, para finalizar essa sessão, vocês perceberam que o professor Sidney Dekker, o Charles e o Don Norman, eles têm aí um ponto em comum de convergência, que é
o erro humano, ele não é algo individual, ele é algo multifacetado que vai se prolongando ao longo do tempo e que depende muito do seu sistema que ele está inserido. Então, aqui a gente já consegue entender a natureza do erro humano para a gente já conseguir ir para a parte número 2. Seção 2, tipos de erro humano. E para iniciar essa sessão, deixa eu fazer uma reflexão com você. Sabe aquele e-mail super importante que você tem que colocar um anexo e enviar para o seu destinatário? Então, olha só, muitas das vezes, eu tenho certeza que você já fez isso, apertou enviar e o e-mail foi. Você até escreveu, segue o anexo. Mas cadê o anexo? Você não colocou o anexo. E isso, meus amigos, é um erro humano. Você deveria ser punido por isso. Você deveria aí ter uma medida disciplinar, porque você colocou segue o anexo e o anexo não foi. Sabe aquele pacote de macarrão que está lá na sua prateleira? Se abre ele para fazer, começa a fazer ele, e aí você começa a ler a embalagem ali e você vê que a validade está vencida. Isso também, meus amigos, é um erro. Você deveria ser penalizado por isso. Você acabou de fazer uma comida que não está com validade em dia e vai dar para sua família comer. Olha só que absurdo. Meus amigos, obviamente eu estou fazendo indagações aqui com vocês e trazendo inquietações justamente porque os tipos de erro humano, eles são diversos. E aqui eu citei apenas 2 que a gente poderia definir como lapsos de memória, como equívoco, enfim. E aí então o professor Sidney Dekker, ele investiga e traz pra gente alguns tipos de erro humano, que são deslizes, lapsos, erros e violações, tá? Então esses tipos de erros, eles são comuns no nosso processo. E aí dentre esses conceitos que o professor Sidney Dekker traz pra gente, o professor James Reason também, que eu sempre cito para vocês, do Swiss Cheese Analysis Tool, que é aquela ferramenta do queijo suíço, ele também trazia esses conceitos de definição de erros, né? Mas, pessoal, a gente está falando de tipos de erros. Não vincule o tipo de erro num sistema complexo, porque lembre-se, nós vivemos em um mundo BENE, aquele mundo que é não linear. Então, a definição do erro existe, porém não podemos pegar o erro humano e colocar ele isoladamente em uma causa, porque senão a gente está voltando à estaca zero de entendimento do erro humano. E o Dekker, ele fala pra gente o seguinte, que deslizes e lapsos são erros não intencionais que ocorrem quando as pessoas estão realizando tarefas rotineiras. Então imagine, eu estou fazendo um checklist de 10 itens, alguém me liga. Na hora que eu olho, eu não lembro se eu estou no terceiro, no quarto, no último, e eu estou fazendo uma atividade rotineira. Então isso a gente poderia chamar de um deslize ou de um lapso, de acordo com essa definição do Sidney Dekker. E uma coisa interessante também que o Dekker traz é que às vezes a gente toma decisões baseadas em informações incompletas ou até mesmo erradas. E isso gera o erro. A questão de violação, o Sidney traz como uma questão intencional, ou seja, a pessoa teve de fato a intenção, a ação e pensou sobre aquilo. E aí a gente já parte para ônus e bônus, né, pessoal? A gente está falando aqui de sistemas complexos, mas quando a gente tem uma ação intencional, e aí dentro do conceito de violação, de um erro de violação, a gente já tem que tomar outros tipos de medidas, obviamente. Seção 3, gerenciando o erro humano. O que é mais fácil, gerenciar pessoas ou gerenciar o meu sistema? Então a gente já começa a fazer uma reflexão aqui dentro sobre como gerenciar o erro, porque o erro ele vai acontecer, lembre-se disso. Então gerenciar o erro humano, ele vai ser intercalado a gerenciar o seu sistema. E aí o professor Sidney Dekker, ele traz pra gente alguns conceitos práticos para a gente gerenciar o erro. Ele fala assim, ó, nós temos que concentrar no sistema mais amplo do erro humano. Ou seja, ao invés da gente pegar o indivíduo e culpá-lo, que não vai resolver, lembra do princípio do Hoppe? Blame fixes nothing, ou seja, culpar não resolve nada. É o que o Dekker traz. Então, ou seja, pare de ver o indivíduo e veja num sistema mais amplo. O que levou essa pessoa a ter essa ação? O que a gente chama aí dos influenciadores. Então, esses influenciadores talvez vão dizer pra gente algo maior. A segunda parte que o nosso amigo Dekker ele traz é que se a gente começar a abordar as causas raízes por trás do erro humano, a gente vai ter um sistema muito mais robusto e muito mais forte. Um outro ponto importante que o Dekker traz é a questão da comunicação. Como a nossa comunicação ela chega ao nosso processo de uma maneira eficiente, de uma maneira clara, básica.
para que não haja aí interferências, ruídos, e a nossa comunicação de segurança acaba sendo mais aí uma campanha, um pôster que as pessoas passam ali e ninguém entende o que a gente está querendo dizer, porque a gente só está fazendo segurança no nosso processo imaginário. E aí eu trago para vocês também o raciocínio, né, do work has done e work has imagined. Porque ali dentro desse framework, tem a questão de como é a nossa liberação de informação. Como a gente está fazendo isso? Está sendo eficiente? Não está sendo eficiente? E aí o Sidney traz também essa questão para a gente refletir. E para fechar o ponto, ele também traz a questão de design. Como é o nosso design? Para a gente gerenciar o erro humano, a gente tem que ter, primeiramente, um design apropriado para o erro humano, se acontecer do que eu chamo lá na NR12 de falha segura. A gente vai falhar, mas vai falhar com segurança. Parece um paradoxo, mas isso existe. É o princípio da falha segura. Se o nosso design foi projetado para isso, quando a falha acontecer, nós já vamos saber qual é a barreira que vai estar ali para atuar. E aí, para te dar um pouco mais de contexto e você ter um pouco mais de embasamento sobre como gerenciar o erro humano aí nas suas operações, eu vou te indicar aqui o professor Richard Cook. O Richard Cook, assim como o Eric Honegel, eles falam muito sobre engenharia de resiliência. E aí eu vou te deixar aqui uma palestra que ele fala sobre como gerenciar o erro humano em sistemas complexos. E ele traz para a gente muitos conceitos, práticas, né, que a gente pode atuar para de fato... A gente sabe que o sistema é complexo, mas tá, e aí? O que a gente faz? Vamos gerenciar barreiras, não vamos gerenciar pessoas. Então é aí que tá a chave para virar na nossa cabeça quando a gente fala de gerenciar o erro humano. Eu não vou olhar o erro humano, eu vou olhar o meu sistema. E aí sim eu começo a gerenciar o nosso erro humano. E o Richard, ele traz para a gente a seguinte questão, que a engenharia de resiliência, ela enfatiza a importância de construir sistemas capazes de detectar e recuperar os erros, ou seja, a falha segura que eu comentei para vocês. E aí, em vez de tentar prevenir erros totalmente, o Richard, ele argumenta que as organizações devem focar na criação da cultura da Safety 2, ou seja, de olhar pontos de sucesso ao invés de pontos de fracasso. Olha só que maravilha! A engenharia de resiliência que o Richard traz para a gente é assim, olha, o nosso sistema ele vai falhar, temos que ter a falha segura. E ao invés de ficar olhando os fracassos, vamos olhar o que está dando certo, que é o que também o Eric Honegel traz aí nos seus estudos de Safety 1 to Safety 2, ou seja, da segurança 1 para a segurança 2. Então, em conclusão, pessoal, o The Field Guide to Understanding Human Error by Sidney Dekker, ou seja, do nosso amigo professor Sidney Dekker, ele traz para a gente alguns insights muito valiosos, né? Práticos e valiosos, que de fato vão olhar as estratégias de gerenciamento de risco, não baseado em erro humano, mas sim de processo, sim de resiliência e sim de contexto. Será que se eu colocar um erro humano numa análise de risco de acidente, de fato, eu vou estar agregando para o meu processo? Eu como profissional, está fazendo sentido isso? Eu estou sendo pago para falar uma coisa óbvia. O que eu posso fazer diferente e fazer ali no meu processo que vai fazer de fato diferença, que vai trazer realmente lucro para a empresa através das minhas análises e do meu entendimento, aonde a gente pode atuar no meu sistema para assim eu bloquear os erros humanos. Então, a minha conclusão é a seguinte: gerencie os processos, não gerencie pessoas. A ausência de acidentes, nós sabemos, não de fato é presença de capacidade, e a capacidade do seu processo, ela vai fazer sim o resultado diferente quando a gente começa a dar ferramentas, a dar estratégias, a falar coisas diferentes, e aí sim a gente faz uma segurança que é de fato produtiva. Então é isso, chegamos ao fim do nosso guia de entendimento do erro humano, onde nós destrinchamos 4 sessões. Espero que você tenha entendido. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar aqui o que você aprendeu aqui nesse vídeo e o que você vai começar a aplicar no seu dia a dia, que isso é o que mais importa. Então, espero que você tenha aí um excelente dia, uma excelente noite quando você estiver vendo esse vídeo. God bless you and see you the next time.